os desafios para o aprimoramento da justiça no Brasil. Esse é o tema do Reflexões de hoje. E contamos com a presença do Daniel Macedo, que é consultor jurídico da TV Justiça. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, André, com você? Tudo bom. Esse é um tema muito relevante, não é? Exatamente. O judiciário está saturado de várias formas. Nós temos uma hiperjudicialização dos processos. É necessário sempre nós buscarmos mecanismos de aprimorar esse trâmite do judiciário para desafogar de alguma forma, fazer com que os processos tramitem de forma mais célere, busquemos soluções que não necessariamente envolvam a judicialização, de repente uma mediação, uma arbitragem, algo nesse sentido, e creio que o debate dessa proposta é sempre interessante. É porque a celeridade muitas vezes também não é o único objetivo, não é mesmo? Exatamente o que você coloca, porque é necessário talvez reduzir o volume, né? Exatamente. E para isso nós temos hoje dois convidados especialistas no assunto, Rogério Adotti, Paulo Lucon. Muito obrigado pela presença de ambos. E para a gente começar essa discussão, como é que hoje está essa situação de volume de processos, de judicialização? Ainda é muito forte a cultura brasileira da judicialização, não é? Lamentavelmente, André, essa cultura é muito forte. Nós temos um elemento, então, cultural que leva a esse volume excessivo de processos hoje no judiciário. Só para se ter uma ideia, o relatório Justiça em Números, agora de 2018, apontou que nos 27 tribunais do país nós temos mais de 63 milhões de processos. E em primeiro grau, um processo tem um tempo médio de 3 anos a 7 meses. Então, isso faz com que haja um volume realmente muito grande. E uma das causas é justamente essa questão cultural. Tudo é levado ao judiciário. E aí a gente chega a um ponto em que o número de processos no Brasil não é um dos maiores, se não o maior do mundo, né, em termos de volume de processos. Praticamente é como se cada pessoa estivesse já envolvida em algum processo, em alguma lide colocada, né, no judiciário. E nós precisamos, né, do ponto de vista da inteligência jurídica, pensar alternativas, né, Lucon? Como disse a Rogéria, o problema da judicialização excessiva está presente na vida do brasileiro, não é? Tudo é levado ao judiciário e há o problema também do percurso dos vários graus de jurisdição. Outro problema grave é a execução, não é? Desses mais de 110 milhões de processos, mais da metade diz respeito à execução. E dentro da execução, mais de 74% execução fiscal. As causas são múltiplas, mas na essência é aquela cultura da sentença no lugar da cultura da pacificação. Eu me recordo sempre de uma frase do ministro Gilmar, né, de que praticamente é como se quase toda a vida social tivesse que passar pelo Poder Judiciário brasileiro, o que, obviamente, não é algo desejável nem do ponto de vista social, né, e muito menos do ponto de vista judicial. E o CPC de 2015, ele vem auxiliar nesses métodos que a gente chama de métodos, começou chamando de métodos alternativos no fundo, mas são os métodos adequados, porque cada causa requer um método específico que será o melhor para aquele assunto, não é isso? Exato, estudar o conflito a partir da sua visão do direito material, ou seja, do que está sendo discutido e a partir daí verificar qual seria o processo ou o procedimento mais adequado para a solução daquele conflito. E quando eu falo processo ou procedimento, tem que se analisar por um enfoque muito mais amplo. Aí é aquela ideia de um sistema não apenas judicial, mas um sistema multiportas que englobe naturalmente a arbitragem, a conciliação e a mediação. E para isso haveria uma necessidade de uma profunda alteração na base curricular das faculdades de direito do país para incluir como disciplina obrigatória a conciliação e a mediação, né? Se analisar os números, estatisticamente falando, a análise que vem sendo feita pelo Conselho Nacional de Justiça, então em 2018, o relatório aponta do CNJ que os acordos representaram 12,1% de todos os casos no Brasil. Isso ainda é muito pouco, né? Se nós considerarmos o volume então que temos de demandas que chegam em sentenças terminativas. Então existe esse índice de conciliação que deve aumentar. Há uma meta, inclusive agora para 2019, de que esse índice de conciliação suba em pelo menos 2 pontos percentuais, para que a gente alcance então pelo menos 14% de soluções consensuais em relação aos processos.
Porque a eternização do conflito é prejudicial a todos, ao próprio advogado, ao juiz, ao litigante, ao país, ao desenvolvimento do país. Então, essa eternização dos conflitos só pode ser modificada a partir de uma mudança de mentalidade que até imponha, de certa forma, se passar por uma fase de conciliação ou mediação para se tentar chegar a um consenso antes de estabelecido o litígio no judiciário. Outro ponto, falando do Código de Processo Civil de 2015, e que eu considero muito importante, é o tratamento molecular dos conflitos. Ou seja, você não vai tratar aquele conflito mais individual quando nós estamos diante de um conflito que se repete, que diz respeito a uma mesma, mesmo conteúdo jurídico, a uma homogeneidade jurídica. E nesse ponto, o Código avançou muito com alguns institutos importantes, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, um novo tratamento ao sistema dos recursos repetitivos, especial e extraordinário. Então, há todo um eixo condutor dentro do Código para justamente viabilizar esse tratamento não apenas atomizado do conflito, mas molecular, ou seja, se resolve uma vez aquela controvérsia e aquela decisão passa a ser também aplicável a outros conflitos que estejam discutindo a mesma questão jurídica. E um detalhe interessante é que o novo Código estabelece não apenas esse dever, então, de respeito aos precedentes, mas também uma obrigatoriedade dos tribunais divulgarem os seus precedentes, através, inclusive, da rede mundial de computadores, sistematizando e organizando os temas jurídicos. Isso facilita, então, essa comunicação para que o leigo, o público em geral, possa conhecer qual é a orientação dos tribunais. Então, muitas fórmulas, né, para justamente obter esse aprimoramento, né, Daniel? Porque, de fato, a gente tem que olhar tanto do ponto de vista interno, né, da estrutura do Poder Judiciário, como do ponto de vista externo, para que nem todas as causas ou problemas, né, demandas continuem sendo, digamos, dirigidas para o mesmo ator, né, que é o Poder Judiciário, que já está abarrotado, né, e com todas as suas dificuldades históricas em relação a, seja celeridade, mas é interessante que muitos mecanismos, de fato, foram criados, né, internamente para tentar construir soluções que nós não tínhamos, né, como a questão da coerência, dos deveres, né, vocês dois mencionaram deveres, que não é também muito não era da cultura brasileira, jurídica, não é falar muito de deveres, né, o dever do Ministério Público, do advogado, de tentar uma solução extrajudicial, né, os deveres, enfim, também relacionados aos tribunais, né, de catalogar, sistematizar de maneira adequada todos esses precedentes para que eles possam se tornar visíveis, né, e acessíveis efetivamente, não serem apenas formalmente colocados. Quer dizer, essa ideia dos deveres sempre me chamou muita atenção no novo Código, né? Eu acho que ela foi representou um certo avanço, né, do ponto de vista da nossa concepção jurídica, né, que era muito calcada nos direitos. Né? E a ideia de ir ao judiciário era justamente essa, que nós expandimos muito, né? O direito de acesso, sempre muito preocupados, né? Com os trabalhos do Capelletti, do direito de acesso, né? E sempre muito preocupados em garantir com que todos, né, na sociedade tivessem condições de chegar ao judiciário e não chegar a uma solução adequada, né? Então, acho que essa mudança de visão realmente me pareceu muito importante. E até o Lucon lembrou, me permita só, antes de te passar a palavra, Lucon, a questão do custo Brasil, né? Do quanto representa economicamente, não é, levar para o judiciário as demandas. Não é? Nós temos que pensar na justiça. A justiça é uma obra de todos. Não dá para se pensar na justiça como sendo uma obra exclusiva do magistrado, do juiz. Nós todos que vivenciamos o direito, todos aqueles que fazem parte da comunidade jurídica, constroem a justiça. E o jurisdicionado também. Então, temos que analisar o conflito por duas perspectivas. Uma perspectiva pré-processual, antes do conflito, para se evitar o conflito, se tentar de todas as formas se solucionar aquele conflito por conciliação, por um sistema multiportas, mediação, e depois de o conflito deflagrado, também tem em mente que existem discussões que já se repetiram à exaustão. E aí entra aquela ideia de divulgação, não é? Esse dever de divulgar
para que a jurisprudência se mantenha íntegra, estável e coerente, como diz o artigo 926 do Código de Processo Civil. E essa ideia é atingida no Código por um sistema de observância desses chamados precedentes. Então, tem que se observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, tem que se observar as decisões que acabaram por gerar súmulas vinculantes, observar também aquelas decisões advindas desses novos mecanismos que eu já me referi, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, os recursos repetitivos. E mais, também observar aquelas súmulas persuasivas que estão lá no Supremo e no STJ e que devem ser observadas de que maneira pelo órgão jurisdicional? Pela fundamentação. Quer dizer, quando aplica um determinado dispositivo de lei ou constitucional, bom, essa questão já foi tratada pelo tribunal, de que maneira foi tratada, como se aplicou, como se decidiu, esse caso é o mesmo ou há uma diferença, uma distinção? Então se exige um grau de fundamentação maior, mas esse grau de fundamentação maior que está no 489, parágrafo 1º, reflete também nessa ideia de divulgação das decisões, de fazer com que essas decisões sejam observadas por todos e sejam levadas em consideração nas decisões futuras. O primeiro bloco do nosso programa chegou ao fim. Antes de passar aqui para o segundo bloco, eu queria deixar uma pergunta no ar. Né? Como é que essa norma que trata da questão da integridade da jurisprudência, né, da coerência, como é que ela se coaduna com, digamos, a livre convicção do juiz? Né? Uma provocação que eu vou deixar no ar, né, para os nossos convidados e no segundo bloco a gente retoma a partir daí, tá bem? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo a seguir. Estamos de volta com o programa Reflexões. Hoje estamos tratando dos desafios para a reestruturação do Poder Judiciário. Esse aprimoramento necessário que nós precisamos levar adiante em relação ao Poder Judiciário. Mas deixei um desafio no ar, né, no último bloco. E eu queria ouvir a opinião dos nossos convidados sobre essa aparente, pelo menos, e sempre tem suscitado muita polêmica, né, essa aparente contradição entre seguir jurisprudência, precedentes, orientações anteriores, coerência, né, consistência das decisões e a tão propalada livre convicção de cada juiz. Como é que fica essa situação? O Código hoje deixou de uma forma muito clara que precedentes, respeito aos precedentes, é uma questão de segurança jurídica. As pessoas hoje precisam disso para ter uma noção de como suas causas serão julgadas perante o Poder Judiciário. Então, embora, claro, exista essa preocupação também da liberdade do julgador, os julgadores, nesse novo sistema processual, têm que compreender que sua liberdade está hoje limitada a uma ressalva pessoal no seu próprio entendimento, devendo sim seguir a orientação que seja da Câmara, do órgão ao qual ele faça parte, do tribunal ao qual ele faz parte. Então, é possível, sim, claro, um entendimento pessoal do magistrado que pode, inclusive, levar a uma mudança daquela orientação da corte, mas é fundamental que este magistrado respeite, portanto, essa orientação do tribunal ao qual faz parte. E, Rogério, aproveitando essa linha de raciocínio, o que a gente está falando uma questão muito de conscientização, talvez até educação jurídica, não sei se seria o termo mais apropriado, em que pese a gente falar de respeito dos tribunais, como seria uma forma da gente conscientizar o jurisdicionado, de repente, um polo devedor, a cumprir aquela obrigação? Seria uma observância desses precedentes, uma forma de evitar o litígio, porque culturalmente falando, como nós havíamos mencionado no primeiro bloco, existe esse ímpeto, esse impulso de judicializar a questão. Ora, eu não vou fazer aquilo, recorra ao judiciário para que isso, eu faça. Né? Em linhas gerais, seria algo nesse sentido. Na medida em que os precedentes tenham força dentro do próprio Poder Judiciário, essa força também se estende para a sociedade. As pessoas passam a decidir não litigar em determinadas situações porque já conhecem qual é a orientação do tribunal.
E dentro do Poder Judiciário, a força dos precedentes está justamente no dever hoje do Código de motivação. É considerada nula uma decisão caso tenha sido invocado pela parte um precedente e o magistrado tenha julgado ignorando esse precedente sem trazer as razões pelas quais não considerou essa decisão anterior já proferida. Então vejam que aí reside a força dos precedentes. A decisão é considerada nula por ausência de fundamentação, na medida em que o precedente invocado tem sim que ser enfrentado pelo magistrado. Foi uma posição muito bem tomada pelo CPC, na verdade, porque aí o CPC está enfrentando o problema do fracionamento do direito, né? É claro que a gente convive com a liberdade dos juízes poderem decidir livremente, né? Mas isso tem que ter um limite, né? Quer dizer, no fundo é essa regra de paragem, né? Que tem que ter um ponto no sistema em que essa livre convicção individual, que continua até existindo, né? Desde que motivada devidamente, mas que essa liberdade individual de convicção, ela não chegue ao ponto de transformar o direito, né? De decompor o direito em tantos juízes quantos existam no país, né? Quer dizer, é o tal problema do fracionamento que decorre da livre convicção, não é isso, Lucon? O fracionamento de entendimentos é muito ruim, essa dispersão jurisprudencial sobre um determinado tema, não é? E parece-me que houve uma deturpação no Brasil do que era da expressão livre convencimento, porque historicamente o livre convencimento há muito está ligado à motivação. E num dado momento o livre convencimento passou a ser algo como uma independência sem fundamentação, não é? E o CPC trouxe isso de volta, essa razão que deveria estar presente em todo julgador, na sistemática anterior também. Mas o CPC faz um ponto bem claro, ao deixar bem óbvio que é necessária uma fundamentação na aplicação do precedente. E isso também não significa que o julgador não possa discordar de um entendimento, em alguns casos, dos tribunais, desde que fundamente, desde que demonstre que aquele caso é diferente, de que houve uma superação daquele entendimento havido no julgado anterior. Ou seja, há uma possibilidade de evolução da jurisprudência e de uma ampliação do entendimento da matéria jurídica para dizer, olha, aquele entendimento se aplica àqueles casos e não a outros. Esse é um aspecto, não é? O outro aspecto, tratado pelo Daniel, diz respeito à efetivação das decisões, não é? Como nós estávamos lembrando aqui da justiça em números, né? Um processo no sistema brasileiro dura em primeira instância 3 anos e 7 meses. Nós precisamos mudar isso. E como mudar isso? Eu acho que nós precisamos repensar na oralidade. Nosso sistema é muito escrito, muito formal, muito faseado, muito cheio de petições. E há um outro dado que também precisa ser levado em conta, que é a questão do efeito suspensivo dos recursos, que em muitos países de tradição romano-germânica teve uma revisitação de se retirar o efeito suspensivo de certos recursos. Então, isso é algo que nós precisamos ainda enfrentar, passa por um aprimoramento dos juízos de primeiro grau, e aí também passa por uma estrutura melhor aos juízes de primeiro grau, no momento em que se retira o efeito suspensivo dos recursos. Isso foi uma medida que ocorreu na Itália, por exemplo, quando queria entrar no mercado comum europeu. Um dos pontos foi dar eficácia imediata à sentença de primeiro grau, a chamada novena que ocorreu em 1990 e ficou 4 anos em vacatio legis, só entrou em vigor em 1994, para se retirar, por exemplo, o efeito suspensivo da apelação. Esse é um ponto que nós precisamos realmente revisitar e analisar com muita calma, não é? A tutela provisória, inclusive na forma como ela pode ser aplicada de acordo com o novo código, pode mudar esse eixo de rotação, pode fazer com que a demora passe a ser suportada por aquela parte que aparentemente não tem razão. É o que propõe, por exemplo, a tutela da evidência. A tutela da evidência está ampliada pelo novo código e permite, então, que mesmo nos casos sem urgência, mas desde que já haja uma prova suficiente de que aquele autor tem razão,
ele possa, desde logo, já ter os efeitos daquela sentença final. Então, isso faz com que o tempo da demora do processo não seja suportado só pela parte que na verdade, depende da instrução. Aquilo que já foi comprovado pode fazer inverter essa espera. Retornando um pouquinho no que o Lucon falou, essa instabilidade, né, essa fragilidade dos precedentes faz com que a parte, né, o jurisdicionado que está tentando dar o entendimento, atravesse cada vez mais e mais petições, ou seja, perpetua, né, o trâmite processual. Uma decisão insatisfeita, né, que não deixou a parte satisfeita, vai gerar discussão eternamente e isso vai abarrotando o judiciário cada vez mais. Quer dizer, ingressa-se com incidentes sobre incidentes e isso cria uma instabilidade processual muito grande. Você tocou num ponto delicado que diz respeito ao comportamento das partes, não é? Recorrer de decisões já preclusas, retornar com argumentos que já foram decididos pelo judiciário. Isso mostra um comportamento ruim, não é? E o Código debela isso com a figura da tutela provisória de caráter sancionatório, não é? Para se evitar justamente os males da duração excessiva do processo por conta daquele litigante que litiga mal, não é? Que prejudica, se vale do processo para eternizar o conflito. E essa influência no Código se sente claramente, abertamente, vinda da Europa, do référé francês, luxemburguense e também belga, que está presente no CPC e procura justamente prestigiar aquela parte que tem razão e merece uma resposta imediata. A economia mostra que as pessoas reagem a incentivos. Claro. E o Código do Processo Civil traz já vários incentivos no sentido de a gente ter um processo mais ágil, mais célere. Como mencionado, justamente essa ideia do abuso do direito de defesa que pode gerar antecipação de tutela. Outro incentivo seria a questão das multas pela litigância de má-fé. E o que se vê, lamentavelmente, é que esses incentivos não vêm sendo aplicados como deveriam pelo Poder Judiciário. Há uma certa timidez da magistratura, me parece, em aplicar essas regras que podem mudar, inclusive, o interesse daquele litigante de má-fé. Na medida em que ele vê que ele já sofre o efeito da tutela antecipada, ele não vai mais ter interesse procrastinatório. Da mesma forma, uma multa que venha a ser aplicada. Então, nós devemos aprender, acho que com a experiência, o référé provision na França é uma experiência muito importante nesse sentido, porque lá se pensa que quando a obrigação não for seriamente contestável, então eles trabalham com a noção de contestação não séria, já é possível antecipar os efeitos da decisão. Acho que isso é algo importante para ser aplicado no nosso sistema agora com a tutela da evidência. Muito interessante, realmente, isso. Eu queria também abordar um outro aspecto, um último aspecto aqui da nossa discussão, ainda dentro desse nosso tema guarda-chuva, né, do aprimoramento da justiça, que seria o papel da tecnologia, né? Qual o papel da tecnologia, qual o papel a tecnologia pode ter no aprimoramento do judiciário? Hoje é interessante que os novos processos vêm cada vez mais sendo eletrônicos, né? Hoje o processo formal, material é a exceção. E nós caminhamos cada vez mais para a informatização, né? E é um aspecto que tem que ser destacado, é esse que eu disse, que é justamente tratar do processo eletrônico. Outro ponto é a inteligência artificial, que é outra coisa. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, agora o sistema Victor, em homenagem ao saudoso ministro Vitor Nunes Leal, vai tratar do tema da repercussão geral. O grande desafio quando se fala de inteligência artificial é a base algorítmica. Ou seja, que decisões gerarão aquelas decisões futuras, ou seja, como nós vamos fomentar o sistema. Quando nós temos um problema no computador, geralmente na inteligência artificial, esse problema vem da base humana, ou seja, quem forneceu aqueles dados não forneceu com uma amplitude adequada. Então, eu acho que a tecnologia está aí, é uma realidade. Hoje já se fala do chamado direito digital, mas nós precisamos pensar em que medida a inteligência artificial e o processo eletrônico são úteis e em que medida nós não podemos abrir mão do elemento humano. O elemento humano sempre vai estar presente, né? Na verdade, porque a criação do algoritmo, num primeiro momento, não é, ela exige esses inputs, né, que vêm justamente de uma seleção feita pelo homem, né, por um grupo de pessoas, seja o que for.
É claro que a inteligência artificial, ela pode aprender com ela própria, né? Quer dizer, a inteligência artificial mais avançada, não é? Ela já é programada para ter um aprendizado próprio ao longo da sua evolução, não é? E isso talvez possa ser, de fato, uma resposta, e eu acho isso interessante, tenho sempre dito também, Lucon, pode ser uma resposta a situações em que o judiciário manual não será e nunca será capaz de dar respostas. Porque hoje o mundo já é um mundo, digamos, entre aspas, internetizado, e é evidente que o judiciário, nem nenhuma outra instituição que dependa só de homens, será capaz de dar respostas a problemas que são gerados hoje, já são gerados de maneira digital. Portanto, com uma capacidade de transgressão e de criar diversas situações que supera a capacidade, não é, de instituições tradicionais darem respostas, não é isso? Um dos exemplos é a fake news. Esse é um ponto muito delicado, porque hoje essas notícias se reproduzem com uma velocidade que a capacidade de reação não é a mesma. Então, temos que pensar em mecanismos como a tutela inibitória, não é? A tutela da remoção do ilícito imediato, para evitar maiores danos, mas você não consegue evitar o começo do dano. Mas o elemento humano, evidentemente, não poderá ser substituído nessas questões que envolvem a psicologia, a negociação, e nesse ponto é que entra o novo profissional do século XXI, é tratar o conflito na sua essência e tentar solucionar o conflito na essência. Em relação a processos repetidos, sem dúvida nenhuma que a inteligência artificial será extremamente útil, principalmente nesse ambiente brasileiro de proliferação imensa de processos, não é? Nosso programa chegou ao fim, né? Queria agradecer a presença aqui do Daniel Macedo, que é consultor da TV Justiça. Muito obrigado. Agradecer também a presença, claro, dos nossos dois convidados, né? Rogério e Lucon, muito obrigado pela participação de ambos. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos. E agradecer também a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser revê-lo, pode consultar o site da TV Justiça ou também rever o programa no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.